João, capítulo 4. Hoje é um dia de muita emoção. Eu vou me emocionar muito durante a mensagem, já vou avisando. Porque hoje faz 19 anos que eu e meu esposo tomamos a decisão de servir a Jesus. Há 19 anos atrás, nós estávamos descendo as águas, morrendo o velho homem, nascendo uma nova criatura para servir a Jesus. Em meio aos defeitos, em meio às falhas, porque nós não somos perfeitos, nós estamos nessa caminhada há 19 anos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E glória a Deus. Irmãos, capítulo 4, eu quero ler aqui o versículo 4, depois eu vou, conforme o decorrer aqui, eu vou ler um pouquinho mais, mas vamos começar a partir do versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim como há uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Palavra bastante conhecida, a gente está sempre ouvindo, e sempre com o título da mulher samaritana, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E o Senhor colocou essa palavra ao meu coração com o tema: quando Deus decide entrar onde ninguém mais quer ir. E que coisa linda, né? Porque a gente começou o texto no versículo 4, dizendo que era necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele não se move, igreja, por conveniência. Ele se move com um propósito. Ele se move com um propósito. Passar por Samaria não era geograficamente necessário, mas espiritualmente, para a vida daquela mulher, precisava, porque era inevitável. Talvez você pense que aonde você está, o posto que você está, o momento que você está vivendo, Jesus não está indo ao seu encontro. Mas, como eu disse, quando Deus decide entrar, o tema, quando Deus decide entrar onde ninguém mais quer ir. Talvez a gente espera de pessoas que venham até nós, nos oferecendo algo. Às vezes a gente até diz: nossa, fulano tem condições de me ajudar. De falar, de me dar um abraço, de me dar um apoio. Geograficamente não era necessário passar por Samaria, mas espiritualmente era inevitável. Porque Deus vai onde há sede, mesmo que o lugar seja rejeitado, mesmo que a pessoa seja rejeitada. Ele vai em lugar onde há sede. Então, geograficamente não era necessário, mas espiritualmente, através da sede de alguém, foi necessário Jesus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era evitada pelos judeus, mas Jesus
não evita o que o sistema rejeita. Ele atravessa ali o território proibido para alcançar corações esquecidos. E quando a gente vê isso, quando a gente lê sobre isso, sobre esse versículo, aparentemente simples, mas carrega um profundo propósito, porque havia uma mulher sedenta, não apenas de água, mas de sentido, de amor e de verdade. Antes mesmo que ela soubesse, Deus já havia preparado um encontro transformador para a vida dela. E é assim conosco. Talvez você esteja, não do lado de fora, tirando água do poço, mas talvez você já esteja no fundo do poço. Talvez você já esteja jogado lá dentro. Mas quando nós temos um Deus que Ele não se limita a ir a lugar nenhum, Ele vai ao nosso encontro. Ele tem um propósito. Em meio a caminhos desprezados, lugares improváveis, Jesus revela que o amor de Deus ultrapassa barreiras, quebra protocolos e ultrapassa barreiras culturais, sociais, emocionais, como foi nessa época, como foi nessa história. Nos lembra que a nossa jornada, o nosso caminhar, o nosso andar, ele sempre está indo em direção a algo que nós queremos. Essa mulher, ela estava em direção àquele poço para levar água para sua casa, para suas necessidades. Ela não imaginava que no decorrer do seu percurso, ela ia encontrar o Messias, ela ia encontrar o Mestre. Há sempre um propósito divino nos caminhos que o Senhor nos faz trilhar. Às vezes nós estamos tão dispersos que a gente não consegue ver, entender e perceber. Mas Ele está sempre conosco. E se Ele não estar no momento de partida, Ele vai te encontrar na caminhada. Ele vai estar com você. O propósito no caminhar, quando nós estamos, é que Deus, Ele vem de encontro conosco no momento certo, na hora certa. Com um propósito, com uma verdade, com a resposta, com aquilo que de fato nós precisamos. Com aquilo que de fato nossa alma precisa. Essa mulher, ela não precisava aqui dentro desse contexto, que alguém falasse com ela a respeito de nada, porque exatamente pelo horário que ela ia e pela vida que ela tinha, ela não queria ter contato com a sociedade. Ela não queria, como todos nós já sabemos, muitas pessoas pregam sobre isso, o horário que ia era já para não ter contato, era já para não ver pessoas. É para não ter comunhão com ninguém, não ter quem pergunte, não tem quem fale, não tem quem critique. Mas como eu disse, Deus, através de Jesus Cristo, Ele marca encontros transformadores nas nossas vidas. E nesse dia foi um dia de um encontro transformador na vida dessa mulher samaritana. Jesus, quando Ele pede água e ela fala, e Ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E aí ela, no diálogo, ela fala, o Senhor não tem como tirar água. O poço é fundo. E aí Jesus responde, quem bebe desta água terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede,
Nem precisa voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Aqui o Senhor começou a criar um diálogo com essa mulher. E nós conhecemos a história. E aí no versículo 19 ela diz, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Esta próxima é a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, esta chegada a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu não sei se você, quem aqui assistiu The Chosen, ou se você pelo menos viu aí nas redes sociais essa cena. Gente, não dá para ver essa cena e não chorar. Não dá para assistir essa cena e não chorar, não se emocionar. Quando eu vejo a palavra aqui, eu lembro desse vídeo, eu fico pensando, que coisa deliciosa. É você ouvir do próprio mestre dizendo, sou eu, Messias, eu que estou falando contigo. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Hoje, como eu disse, comemorando 19 anos de ministério, há 19 anos atrás, quando a gente se converteu, quando a gente começou a andar com Cristo, um amor intencional. A gente queria contar para todo mundo quem é Jesus. Assim como essa mulher samaritana, quando descobriu, ela sai a anunciar o seu Senhor, o Messias, o Salvador. E quantas vezes nós já não anunciamos mais? E quantas vezes já não tem mais em nós esse primeiro amor, essa alegria de dizer quem Ele é, e passamos a fazer cobranças, pedidos. Mas o importante é que Ele continua declarando, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E Ele continua falando conosco até hoje. Ele continua se revelando para nós até hoje. E o primeiro tópico nesta manhã é, Jesus não foge de territórios marcados. Samaria era um lugar de preconceito, rejeição, uma religiosidade distorcida. Jesus não escolheu o caminho mais curto, Ele escolheu o caminho mais necessário, onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer ir, Jesus faz questão de passar. Deus faz questão de passar. Ela questiona, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Essa fala, essa pergunta já diz muito a respeito do que nós estamos falando. Ele escolheu esse caminho porque era necessário passar por lá. Onde talvez várias pessoas judias podiam passar ali e não falar com aquela mulher. Não mencionar uma palavra, não fazer uma pergunta, não acenar a mão. Pois bem, onde ninguém quer ir e com quem ninguém quer falar, Deus faz questão de passar e falar. Foi assim comigo e com você. Quando nós estávamos enfiados no pecado,
quando nós estávamos no lamaçal do pecado, no nosso contexto de quem está em nossa volta, está tudo certo, está tudo bem, porque está todo mundo envolvido, todo mundo é pecador, está todo mundo no lamaçal do pecado. Mas na minha época, na sua época, e com certeza vai existir até a vinda de Jesus, religiosos que vai olhar e ao invés de dar a mão, de oferecer a água que jorra da fonte, água viva, talvez olhasse para nós e disséssemos, não tem jeito. Onde eu morava, geralmente a gente era conhecido não pelo nosso nome, mas pelo nome do nosso pai. Olha a filha de Zaqueu lá. Aquilo ali é uma perdição, não tem mais jeito. Olha a filha do João, do Manuel. Porque quem fala isso não quer ir, não quer falar, não tem a disponibilidade de ir em territórios improváveis, em lugares onde pessoas estão verdadeiramente enfiadas no pecado, estão verdadeiramente num lugar de perdição. E Deus, Ele não evita aquilo que o homem despreza, Ele transforma. E louvado seja o nome do Senhor, porque é por isso que eu e você estamos aqui. Quando nós éramos desprezados, Ele nos transformou em quem nós somos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não foge de territórios marcados. Ah, mas Jesus vai passar por Samaria e vai falar com a samaritana? Vai! Porque Ele é Deus, porque Ele precisa transformar uma vida, porque Ele precisa alcançar algo que está perdido, porque Ele precisa alcançar quem é desprezado pelas pessoas, pelo mundo, pela sociedade. Aquilo que nós desprezamos, aquilo que nós desprezamos, aquilo que o homem evita e despreza, Deus transforma. Talvez, às vezes nós mesmos, dentro da nossa família, nós olhamos e diz que não tem mais jeito. Jesus, eu já orei, eu já jejuei, eu já falei de Cristo. A nossa parte nós já fizemos. Deixa Jesus fazer a dele. Deixa Jesus transformar, porque Deus verdadeiramente não evita essas pessoas. Na verdade, Ele está em busca de transformá-las. E eu sei que não é fácil a gente orar por um ente querido e a gente não vê resultado, porque a gente sabe a sensação maravilhosa e gostosa de que é servir a Jesus. Que coisa maravilhosa estar num culto como esse de manhã, louvando, engrandecendo, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por estarmos respirando e saber que alguém da nossa família está na bebida, está nas drogas, está na prostituição, está aí, desprezado pela sociedade ou no meio dessa sociedade que para eles está tudo bem, está tudo certo. Quantos pais, hoje um culto onde nós estamos jejuando e vamos estar orando pela família, quantos pais, quantas mães, derramando lágrimas porque os seus filhos não estão na presença do Senhor. Talvez nós estamos vivendo um comodismo que o nosso contexto, a nossa história, a nossa casa, está tudo bem, está tudo certo. Deus não evita o que o homem despreza. Mas não era para nós desprezarmos. Não era para nós desprezarmos. Porque se o nosso Jesus é aquele que transforma e nos transformou, e se Deus não evita o homem que nós desprezamos, é porque Ele vai fazer na vida deste o que Ele já está fazendo em nós. Então, de verdade, eu sei que não é fácil
orar, buscar, falar. Quantos conselhos nós damos? Falamos, não vai por aqui, não faz isso. Igreja, eu vi um vídeo. Eu não gosto de assistir noticiário, eu não gosto. Brigo bastante com o Jorge por causa disso, porque eu falo assim, chegou o momentinho dele assistir as tragédias, né? Que ele senta lá, liga a televisão e vai assistir. Eu falo, eu e o Jorginho tira sarro dele. Ele está lá assistindo as tragédias, eu não gosto. Mas, infelizmente, hoje, não só a televisão, como as redes sociais, em tudo, foi ali anunciado, reportado a questão ali do Rio de Janeiro. Irmãos, e aqueles vídeos curtos daqueles lugares, daquela tragédia. Eu estava contando lá em casa, sexta-feira, para a minha irmã e para o Jorginho. Uma mãe, aqueles corpos, tudo no chão. Uma mãe dizendo assim, olha, eu orei, eu jejuei, eu ensinei a ele a não roubar. Ele nunca foi ensinado a pegar nada de ninguém. Mas ele quis essa vida. E olha o resultado do que ele quis aqui. Igreja, se isso não nos comover, porque tem gente que diz assim, bem feito, tinha que morrer mesmo que era bandido. Ei, se você diz isso, e eu digo isso, é porque nós não sabemos o poder do Deus transformador que nós temos. Do Jesus que traz salvação. Tudo bem, às vezes a gente no calor da emoção, a gente diz que tem que morrer mesmo, mas aí quando a gente cai em consciência, a gente tem que, sabe fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos e orar e pedir para que Jesus, assim como entrou na vida dessa mulher samaritana, aonde não era necessário ele passar, porque existem pessoas que precisam ser transformadas e libertadas. Enquanto nós diz isso, que tem que morrer mesmo, tem uma mãe ali chorando e vai ficar com a saudade daquele filho que ela não terá mais, mas ela pelo menos teve um tempo que ela orou, ensinou e jejuou pelo seu filho. O que você e eu tem feito pelos seus? Pelos meus? É muito fácil. É muito fácil olhar e dizer bem feito. Tem que matar mesmo, a polícia tem que entrar lá e fazer isso e aquilo. Ei, se fosse o teu filho? E se fosse o meu filho? O que você faria? Porque graças a Deus o meu desde pequeno está na presença do Senhor. E mesmo assim, igreja, eu oro todos os dias. Não permita que o meu filho saia da tua presença, Senhor. Porque eu conheço mães, pais, que são desejosos de ver os seus filhos servir a Deus. Oh, irmãos, não pense assim não fale assim não. Tira um tempo de oração por esses meninos. Ah, irmã Silene, ali não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Você é Deus? Você que determina tudo agora? Sou eu Deus que diz o que vai acontecer e o que não vai? E eu estou falando isso porque muitas das vezes a gente cai nessa conversa. E a gente não se sensibiliza que independente de ser bandido, de ter feito coisa errada, de ter sido uma pessoa que é novo e com pouca idade já matou não sei quantos. Tá, então o sacrifício de Jesus não é para eles. É só para mim e para você que eu tenho um pecadinho assim. Só porque você nunca matou? Só porque você nunca roubou? Só porque você nunca praticou aquilo que eles praticam? Somos pecadores iguais, do mesmo jeito. E se eu mereço a transformação e a salvação de vida, eles também merecem. E depende de mim, de você ir lá pregar a palavra do Senhor. Eu não sei, acho que foi esse ano que vocês foram lá, pastor? Para o Rio de Janeiro? No ano passado? Está aí. O grupo de missões, levando a palavra de Deus lá no Rio de Janeiro. O Jorginho foi. E aí eu acho que alguém me perguntou, você não está preocupada? Eu falei, não.
Mas lá, de repente, vai que tem um tiroteio, alguma coisa. Eu falei, não tô. Porque se o meu filho morrer com um tiro lá dentro, ele está fazendo aquilo que Jesus mandou. Fazendo o ID. Fazendo o ID. Eu não vou perder, eu vou ganhar. A dor da saudade vai ficar igual dessa mãe. Só que a dela ainda é maior porque provavelmente esse filho, num momento de confronto como aquele, não teve momento de arrependimento. E se teve, glória a Deus. Mas e se não teve? Perdeu para Satanás. Ai, mas é perigoso. Vá, meu filho. Você quer ir? Vá. Onde for. A Piaí, Rio de Janeiro, qual seja a favela, o lugar mais perigoso, pode ir. Você não fica com o coração na mão? Não, eu oro e entrego ao Senhor. O Senhor me dá paz. O que a gente não pode limitar é a transformação de Deus na vida daqueles que precisam. Eu não posso, você não pode. Já basta a religiosidade que nos prende. Que nos faz ser ruim com relação ao próximo. Com relação àquilo que a gente sabe pouco. E por saber pouco, eles aproveitam para nos prender. Para nos colocar numa caixinha, para nos deixar engessados. Porque ainda é Jesus quem transforma. É Ele que restaura. É Ele que faz. Segundo tópico. Jesus vai onde há sede. Aonde há sede, Jesus vai. Não aonde há status. A mulher samaritana não tinha nome, não tinha influência, não tinha uma boa reputação, mas ela tinha sede. Ela tinha sede. E isso foi o suficiente para atrair Jesus. Ele passou por Samaria. Foi necessário passar por Samaria. Igreja, Deus não procura perfeição. Ele responde à sede. Ele falou para ela, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe o que é isso? Sabe o que esse versículo quer dizer para nós? A sede é o convite. E a fonte que ele oferece é a resposta. Que coisa linda. Ele dizer, olha, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Coisa linda sermos impactados com essa água, bebermos dessa água. Essa água que se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Deus, Ele não procura a perfeição. Ele procura quem realmente tem sede. Ele responde à sede de pessoas. Ele trabalha de uma forma precisa. Quando se trata de pessoas sedentas, de pessoas que precisam do seu socorro, do seu toque, do seu alívio. E hoje, nessa manhã, como nesse texto, era-lhe necessário passar por Samaria. Pois bem, eu não sei em qual Samaria você está, qual poço que você está encostado, o que você está buscando. Eu não sei quais são as dores dentro de você. Eu não sei quais são as mágoas, as tristezas. Talvez não seja nem isso. Talvez seja uma decepção, uma frustração. Talvez você diga para você mesmo que você não consegue se desenvolver na presença de Deus. Pois bem,
é necessário passar por Samaria. Hoje Ele está passando pela sua Samaria. Hoje Ele está passando no meu poço, no seu poço, onde você está ali tirando água para matar a sede momentânea. Mas Ele nos oferece a água que mata a nossa sede por completo, aonde nós nunca mais teremos sede. Sede espiritual. Não teremos mais sede espiritual, igreja, porque a sede é um convite e a resposta de Jesus é a fonte. Eu sou a fonte de águas vivas. Precisamos andar com Ele. Terceiro tópico. Jesus revela seu propósito em territórios improváveis. Foi em Samaria que Jesus revelou que era o Messias. E que coisa mais linda é que essa mulher se tornou uma mensageira, mesmo sendo rejeitada. Deus transforma encontros improváveis em propósitos eternos. Sabe o que é uma pessoa que não tem valor nenhum para a sociedade? Essa mulher. Pois bem, eu vou passar por Samaria, eu vou falar de uma água que mata a sede, que nunca mais terá sede. Eu vou me revelar a essa mulher. Eu vou dizer a ela, eu sou o Messias, sou eu que estou falando contigo. Ela vai receber a minha resposta de que essa fonte de água jorra para a vida eterna. Ela vai dizer que quer. Ela vai dizer que quer. Os discípulos voltam da cidade e encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana. O versículo 28 diz que então deixou o seu cântaro a mulher. Voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Igreja. O versículo 42 diz assim, disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Meu Deus, Jesus, Ele revela seu propósito em territórios improváveis. Para um samaritano, um judeu entrar na área dele, conversar com uma mulher. E essa mulher ainda saía anunciando sobre Jesus. Ele diz, eu sou o que falo contigo. Sou eu, Senhor. Deus transforma encontros improváveis em propósitos eternos. Essa mulher foi encontrada por Jesus porque era necessário que ele passasse por lá. Mas nós temos a oportunidade de encontrar ele sempre. Sempre. E ele está sempre com a resposta de que ele é a fonte. A sede é o convite, então ele é a fonte. Você tem sede? Ele é a fonte de águas vivas. Nós temos a oportunidade de falar, de conversar, de se dispor verdadeiramente na presença do Senhor. E se em algum momento nós falhamos, o lugar da vergonha pode se tornar o lugar da revelação. Porque foi assim para essa mulher.
A sua vida era vergonhosa, os seus atos eram vergonhosos. Mas foi através de uma mulher pecadora que Jesus se revelou. E através dessa mulher que não queria ter contato com a sociedade, ela sai, ela larga o seu cântaro, volta para a cidade dizendo ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ele continua o mesmo, viu, igreja? Ele continua o mesmo se revelando. Ele continua o mesmo sabendo tudo sobre nós. Ele continua o mesmo oferecendo água viva que jorra para a vida eterna. Está em um lugar que parece esquecido. Como eu disse, talvez você esteja num poço, talvez você esteja em Samaria, talvez você esteja vivenciando um momento delicado. Está em um lugar que parece que você está esquecido, mas Jesus pode estar indo até aí, até você, agora. Nesse exato momento. Você talvez possa se sentir desprezado como a mulher samaritana. Mas Deus, Ele não evita territórios quebrados. Ele não evita territórios onde tem pessoas pecadoras. Ao contrário, Ele os visita. É onde existe um pecador. É onde existe uma pecadora que Ele visita. Você tem sede de algo mais profundo? Você está vivenciando na presença do Senhor, mas sente que precisa viver algo maior e que tem sede de algo profundo? A fonte está vindo ao meu e ao seu encontro, porque Ele já se faz presente no nosso meio. Mesmo que ninguém mais nos dê valor ou veja valor em nós, a fonte de Jesus está completamente à nossa disposição. Jesus, Ele não passou por Samaria por acaso, Ele passou porque alguém ali precisava dEle. E hoje Ele pode estar passando por sua Samaria. Porque é necessário para Deus. Não porque é geográfico, mas porque é espiritual. Ele sabe onde você está, Ele sabe exatamente em que posição você se encontra. De que forma que está o teu coração. Hoje Deus te lembra que existe uma água que se você tomar dela, nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Igreja, Jesus, Ele não evita a sua dor, a minha dor, a sua história, a minha história, a sua cidade, a sua condição. Não, Ele não rejeita. Pode ser que as pessoas em nossa volta rejeitem. Pode ser que os religiosos em nossa volta nos rejeitem. Pode ser que pessoas nos apontem. Mas Ele não evita e não rejeita a nossa dor, a nossa história, a nossa cidade, a nossa condição. Ele passa pela nossa Samaria. Ele vai de encontro, um judeu vai de encontro a uma samaritana, a um samaritano. Ele entra, ele fala, ele se oferece, se declara como o Salvador. Eu sou o Messias. É onde tem sede. É onde há um coração desejoso dessa água, que tem essa sede, que Ele traz a fonte de águas vivas. É exatamente sobre pessoas assim que Deus vai de encontro. Como eu disse, Jesus, Ele não corre atrás de territórios, não corre de territórios marcados. Não, Ele não corre, Ele vai. Jesus vai aonde tem sede.
Tem a canção que diz que junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, sem me conhecer, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Nessa manhã, o nosso Senhor está dizendo para mim e para você, eu ainda continuo oferecendo essa água que jorra sem fim. Eu não quero questionar. Eu não quero cobrar. Eu não quero te ouvir. Eu só quero te oferecer uma água que jorra sem fim. Eu só quero que você seja saciado, saciada com a água que nunca mais você terá sede. E que lindo é. Que lindo é nós ouvirmos do nosso Senhor que Ele vai de encontro conosco. Às vezes, o caminho que você está é um caminho desconfortável, fora da rota comum. Mas é porque é algo específico. Ele quer tratar, quer curar, quer se revelar em nós. O que muitas das vezes parece uma rota errada, na verdade é o trajeto exato para o milagre acontecer. Para Ele chegar e nos oferecer a água viva. Talvez existam Samarias dentro de nós. Áreas feridas, lembranças dolorosas, pecados ocultos, culpas que evitamos revisitar. Mas é exatamente nesses lugares rejeitados que Jesus quer entrar. Ele não tem medo das nossas feridas. E assim como na minha vida, na sua vida, Ele transforma essas feridas em testemunho. Como foi com a mulher samaritana que largou tudo e foi anunciar Jesus. E foi anunciar o Messias. E foi anunciar o Rei dos Reis. Para finalizar, irmãos, quando Jesus passa, a história muda. Deixa Ele passar aí na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua dificuldade. Depois desse encontro, aquela mulher largou o cântaro e foi anunciar a todos. Quando Jesus ele passa pela nossa vida, Ele muda a nossa identidade, direção e propósito. A mulher que antes evitava pessoas, é lindo demais. Eu gostaria que vocês sentissem o que eu sinto quando eu leio e quando eu falo o que eu estou falando aqui agora. A mulher que evitava pessoas, de uma mulher envergonhada, agora se tornou uma evangelista. Agora se tornou a passar a ser mensageira da palavra de Deus. Irmãos, o encontro com Jesus, ele não apenas muda o nosso coração, ele ativa o nosso chamado. Não para só em nós, não para só na transformação que foi feita no momento ali no poço, mas sim ativa o nosso chamado. Jesus precisou passar por Samaria porque precisava alcançar aquela mulher, e Ele também precisa passar por você hoje. Ele precisa passar por mim e por você hoje, não importa o quanto o seu caminho pareça sem sentido, mas verdadeiramente Ele está conduzindo você a um encontro transformador com Ele nesta manhã. O que era lugar de vergonha agora é cenário de testemunho. O poço que representava sede agora se torna fonte de vida. Meu Deus, que Deus é esse maravilhoso, que marca encontros transformadores comigo e com você. E nessa manhã não está sendo diferente. Nessa manhã Ele está aqui. Ele está aqui.
porque a minha alma, a sua alma espera por essa fonte da vida que nos encontrou. Tem um grupo, não é grupo, é uma dupla. Eu gosto muito de ouvir os louvores deles, que é canção e louvor. E tem uma canção que ela é mais de perguntas e respostas, que eu queria mencionar para você antes da gente finalizar. Que ele diz assim: onde vais? Eu vou no consultório de Jesus Cristo. Onde tem esse consultório? Em toda parte. Quem é o médico cirurgião? É Jesus Cristo. Qual a sua graduação, filho de Deus? E a sua experiência infalível? Qual a sua especialidade, o impossível? Qual o seu instrumento, o poder? Qual o seu favor, a graça? Qual o seu livro de receita, a Bíblia? Qual as doenças que Ele cura todas? Qual o preço do tratamento, a fé? Tem garantia absoluta. E onde é a sala de cirurgia? No altar do Senhor. Onde tem esse hospital? Em todos os lugares que você dobrar o seu joelho, em todos os lugares que você resolver falar com Ele. Qual é a dieta? Jejum e oração. Quais são os exercícios? O cultuar e a obra do Senhor. E quais são os horários de consulta? 24 horas por dia, sem se cansar e sem se fadigar. Quem é o diretor geral? É o doutor Jesus Cristo. Aquele que vai aonde é necessário passar para curar a sua alma. Para entrar onde tem perdição e agora há salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se hoje você se encontra como essa mulher samaritana, não pelo seu pecado, não, mas uma pessoa que precisa verdadeiramente se encher da presença de Deus através dessa água que jorra. Nós da intercessão queremos orar por você. Se você quer se entregar verdadeiramente a Cristo, como aquela mulher ao ouvir que Ele era o Messias, eu que falo contigo, largou tudo e passou a ser mensageira da palavra de Deus. E é isso que você quer também? Vamos orar por você. Às vezes nós nos limitamos, achando que a gente não consegue ir falar de Jesus. Às vezes a gente tem medo, mas diante de uma revelação, diante de um momento tão glorioso da parte de Jesus para com aquela mulher que se apresentou a ela, falando ali de uma forma tão poderosa, tratou tanto o seu coração que ela não quis saber, que ela não queria ter contato com pessoas. Não, agora eu quero falar para pessoas quem Ele é. Agora eu quero falar com quem eu tive um encontro de verdade. É um judeu, mas Ele é o meu Salvador. Ele é o Messias, o Salvador do mundo. O que eles declaram quando eles chegam diante de Jesus? Essa mulher sai anunciando. E quando eles chegam diante de Jesus, eles declaram que Ele é o Salvador do mundo. Não porque você está falando, mas agora nós estamos vendo Ele falar. Oh, aleluia! Oh, Pai, obrigada. Obrigada por tamanha graça sobre nós. Quando um homem judeu viu a sede aleluia, que há em mim. Se você precisa de uma oração, Se me ouviu e se você precisa beber desta água, e me ofereceu, a qual nunca mais terá sede, venha, vamos orar por você. jogo sempre. Oh, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Tenho sede, não quero mais
mais buscar. Não queremos, Senhor, não queremos buscar em outro lugar, é só em Ti. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. O Senhor está em todos Uma os vez lugares. que eu já ouvi Teu falar. Oh, aleluia. Declare, igreja, declare nesta manhã. Quem a minha alma esperou. Deus, aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. Ele te encontrou. O Messias, Ele está aqui nesta manhã. o Meu e o seu Salvador. Oh, aleluia. Glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Sim, Pai, é verdade. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Senhor, Pai, Tu venha tua água nos purificar, Senhor, nesta manhã. és a minha Visita alma corações, Pai. esperou. Necessidades dessa água. A fonte da vida que Jorra, me Senhor, da tua água sobre nós. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador és, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso Salvador. Tenho sede. Ele que sacia a Não nossa quero sede. mais buscar Nós em não precisamos outras buscar em outros fontes. lugares, é nele. Oh, Não Senhor, estamos aqui. precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, Aleluia. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Aleluia. meu Salvador. Ele me encontrou. Ele te encontrou. Ele nos encontrou. Fez-se necessário ele passar pela nossa Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar pelo ofertório. Hoje é dia de orar pelas famílias. Então, venha todas as famílias aqui à frente para orar. Irmã Silene, não tenho como ofertar hoje, fique em paz. Não é sobre o ofertório, é sobre orar pelas famílias, abençoar o seu mês de novembro. Que seja próspero, abençoador, que o Senhor esteja presente na sua casa, lhe conduzindo, lhe direcionando em todo o tempo. Sobre o ofertório, você se aconselha com o Senhor, sobre o que você vai ofertar. E quem não tem, não se preocupe. O nosso pastor, ele é muito claro quando ele diz que se o que você tem na sua carteira é para pagar uma conta, pague-a. Pague. Cumpra com os seus compromissos. Com certeza o Senhor é poderoso para abençoar. E num outro dia você está ofertando. Então, se aconselhe sobre o seu ofertar, o seu dizimar, o seu votar. Fale com Deus a respeito disso. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa tocar os corações, Senhor, dos Teus filhos, através, Senhor, deste momento de oração sobre o ofertar, o dizimar e o votar. Que a Tua mão de poder, Senhor, seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, eu sempre vou orar e interceder pela vida dos meus irmãos, que o Senhor continue prosperando, guardando, cuidando, abençoando as finanças, Senhor, de cada lar, de cada casa, do empresário, do que é funcionário, do que é autônomo liberal, daquele que é um profissional liberal, daquele que acorda cedo para ganhar o seu pão de cada dia. Mas também, Senhor, eu quero sempre orar sobre a vida daquele que está desempregado, necessitado. Às vezes, Pai, o Senhor precisa que nós, de uma forma precisa, fale sobre as nossas necessidades. A Tua palavra diz para nós comunicarmos aos santos as nossas necessidades, às vezes por vergonha, às vezes por medo, às vezes por tantas outras coisas. Existem pessoas na casa do Senhor passando e não falam, porque talvez tenha vergonha. Mas nós somos uma família. A Tua palavra diz que é exatamente sobre isso, para cuidarmos
Nós vemos os exemplos, Senhor, no Antigo Testamento, daqueles necessitados que eram ajudados. E por que que hoje é diferente, Senhor? Por que que hoje temos a vergonha de falar? Temos medo? Aqui estamos, Senhor, para ajudar. Então, nesta manhã, Senhor, não só os desempregados, mas aqueles que estão enfrentando uma dificuldade financeira. Pai, toca o coração dos teus filhos para que possa falar da sua necessidade, para que a igreja, para que o corpo de Cristo, como deve ser, e como o Senhor nos ensina através da palavra, possa ajudar. Que o Senhor possa prover, Senhor, sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Pai, abrindo a porta de emprego para esse marido, para esta mulher que estão necessitados. Pai, talvez estejam vivendo com pouco. Talvez estejam vivendo momentos difíceis. Mas nós sabemos, Pai, que nós temos um Deus que através da sua palavra nos ensina a abençoar. Nos ensina a cooperar. Faça isso em nós, Senhor. Que o Senhor nos deixe sensível ao Espírito Santo quando o Senhor falar sobre alguma situação ou sobre o que fazer sobre a vida de alguém. Às vezes é comprar um leite e levar, às vezes é uma cesta básica, às vezes é uma mistura, às vezes nós estamos dentro do mercado e o Senhor nos direciona. Pai, nos faz ter ouvido sensível para poder ajudar o nosso próximo. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos que podem. E aqueles que ainda não estão em condições, eu clamo, Senhor, para que os teus filhos possam ter condições de fazer o mesmo, louvar e engrandecer o teu nome e glorificar o teu nome através da sua oferta. Em nome de Jesus. Amém.